Olá, irmãos da UD Partenon, mais uma vez reunidos para iniciarmos o nosso estudo sobre temas do projeto Palestras Curtas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós encontramos do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um diálogo entre Jesus e o senador dos judeus, Nicodemos, que foi procurar o mestre à noite para saber sobre as coisas e os ensinamentos de Jesus. E então ele pergunta: como é possível um homem já velho entrar de novo no ventre de sua mãe? E Jesus então diz a ele: nenhuma pessoa poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O mestre está nos trazendo sobre reencarnação, o retorno ao palco da terra num novo corpo físico, especialmente preparado para aquela oportunidade, após uma série de tentativas no mundo espiritual para a elaboração dos programas que viriam com este espírito que retorna. Mas nós vamos encontrar os laços de família, e um dos argumentos mais comuns daqueles que se opõem à doutrina espírita é de que a reencarnação, essa lei básica, destrói os laços de família. Esse argumento, como tantos outros, que a ignorância e a má-fé levantam, visando dificultar a marcha triunfante da terceira revelação divina, não resiste ao mais simples raciocínio, ao mais leve exame da lógica e do bom senso. É por meio da reencarnação, e graças exclusivamente a ela, que os laços da fraternidade se ampliam, esses laços se fortalecem, notadamente nos círculos da consanguinidade. Sem as noções da reencarnação, reduzida seria a nossa família espiritual, porque em princípio também reduzida seria a nossa família corporal. Pela reencarnação, prolongam-se as afeições além da vida física. Continuam os laços, continuam os vínculos espirituais noutros mundos e noutras existências. Por seu intermédio, estabelecem-se ligações eternas entre corações que se reencontram inúmeras vezes na paisagem do mundo, renovando experiências de aprimoramento. Então é impossível que nós pensemos e consideremos a reencarnação por doutrina prejudicial aos laços de família. Somente podemos entendê-la como afirmação de solidariedade entre os espíritos. E aí então começamos a compreender a bondade celeste em toda a sua plenitude, porque somente podemos entendê-la por elemento divino de reunião de espíritos, no mesmo grupo, no mesmo ambiente, no mesmo povo, na mesma nacionalidade, para a consolidação de afetos iniciados em outros grupos, em outros povos, em tempos que se foram. Existe ainda um outro aspecto que igualmente revela a maravilha da excelsitude
da reencarnação. Por ela, a encarnação, amigos se reaproximam no mesmo lar. Também no mesmo lar, adversários se reencontram. Para quê? Para a definitiva extinção de ódios, cuja origem se perde nas brumas do passado. Por isso o mestre falava: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás caminhando com ele. Não for a reencarnação, faltar-nos-iam oportunidades de reconciliação com aqueles que ofendemos, que ferimos, ou aqueles que nos ofenderam ou nos feriram. Logo, benéficos são os efeitos, as consequências da reencarnação. Como poderíamos, igualmente, restabelecer o contato com espíritos que semearam espinhos em nosso caminho, com espíritos que tiveram em seu caminho pedras colocadas por nós? Um outro questionamento: como poderíamos voltar ao cenário terrestre, a fim de que, ao lado de companheiros de outras jornadas, tenhamos oportunidade de conclusão dos problemas individuais, dos problemas coletivos, que apenas foram esboçados ou simplesmente iniciados? Como vamos nos reabilitar perante espíritos que situados em nossa estrada evolutiva, na condição de filhos, esposas, parentes, amigos, filhas, esposos, tiveram suas vidas, tiveram seus destinos complicados pela nossa desatenção aos preceitos do Evangelho Divino? Como estamos vendo, ao invés de destruir os laços de família, os liames da consanguinidade, a reencarnação os fortalece e consolida, porque vai assegurar-nos a perpetuidade na Terra e noutros mundos. Se o sublime Galileu exaltou-a várias vezes, inclusive com o título que está nesse capítulo: nenhuma pessoa verá o reino do amor se não reencarnar, a doutrina espírita glorificou-a na síntese admirável que a bandeira filosófica deste movimento ostenta galhardamente: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, continuadamente. Tal é a lei. Então encontramos Jesus e Kardec plenamente identificados nessa lei magnânima, porque a reencarnação nega o egoísmo, porque afirma de maneira eloquente a solidariedade entre os seres. Então, divulgar, tornar conhecida e acender nos sentimentos da humanidade a lâmpada da esperança é compromisso moral de todos nós. Porque dissolve o preconceito em qualquer de suas manifestações. Então a reencarnação é bálsamo, é remédio para o sofrimento. É a chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas
humanos. É luz, luz que clareia a noite de nossos sofrimentos e de nossos anseios para a vida mais alta. Porque a reencarnação, em síntese, é amor de Deus para todos os seus filhos. Então, a doutrina espírita, revivendo as imortais lições do benfeitor celeste, lembra a todos nós a necessidade do aproveitamento da oportunidade de nossa presença no corpo físico, de modo a convertermos os preciosos minutos de nossa rápida passagem pela terra em abençoado ensejo de crescimento e iluminação. Nós vamos encontrar então que todos os benefícios que a reencarnação nos traz, com vistas aos enganos milenares do passado, os erros seculares desaparecendo ante o abençoado milagre da reconciliação amorosa, num natural incentivo à fraternidade, para que nós possamos ser realmente chamados filhos de Deus. É nesse momento que os amigos espirituais nos informam que na casa do Pai há muitas moradas e que nós precisamos estar a cavaleiro das situações para um dia dar o exemplo de que estamos realmente fazendo a nossa parte da melhor maneira que sabemos fazer, permanecendo cada um de nós dentro daquele programa que fomos buscar, para que finalmente brilhe a nossa luz. Agradecemos a oportunidade, estejamos em paz. Boa noite.